Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Royalty e sejam bem-vindos ao canal. Vocês por um acaso já pensaram alguma vez na vida de onde surgiu as sereias? Bem, eu já e nunca cheguei numa resposta concreta realmente. Então, eu fui pesquisar e achei respostas muito interessantes. Antes de realmente chegar no assunto e trazer as respostas, eu queria agradecer imensamente ao meu amigo Fogolart. Ele me ajudou muito com essas pesquisas. Então, quem puder dar uma forcinha para ele, eu ficaria muito grata. Vocês sabiam que a primeira citação de sereias foram no poema épico de Homero, A Odisseia? Foi realmente a primeira citação que existe, que se foi datada até agora, que citaram essas criaturas tão diferentes, mas tão próximas dos humanos. Essa informação foi tirada do National Geographic Espanha, que realmente foi procurar um pouquinho mais sobre isso. Mas não pensem que foi somente o herói grego Odisseu que encontrou sereias. Não, outro herói também as encontrou, e esse foi Orfeu. Vale ressaltar que o lugar que mais possui conexão com sereias é a Grécia Antiga. Mas não se engane, muito lugar já teve a sua representação cultural do que é uma sereia. Mas enfim, Royal, de onde veio as sereias? Como elas surgiram? Antes de falar realmente de onde surgiu as sereias, ou como elas surgiram, a gente precisa falar de um pequeno detalhe, que foi meio que modificado durante o tempo. Na mitologia grega, originalmente as sereias eram metade mulher e metade ave, um pouco parecido de como são as árpias. Mas talvez por sua representação ser muito ligada ao mar, ou uma de suas criações, acabaram tornando as sereias metade peixes no lugar. E em algumas variações, metade peixe, metade mulher e com asas de águia. Bem, vamos começar com as possíveis duas origens, assim por dizer. Uma das origens é com Perséfone, a rainha do submundo. Bem, todos sabemos que ela foi raptada por Hades, com o consentimento de seu pai. Deméter, que era uma mãe muito zelosa com sua filha, sempre deixava algumas ninfas acompanhando. E acontece que quando Perséfone foi raptada, tinha as ninfas com ela. E Deméter ficou muito chateada. Afinal, elas tinham uma função: proteger Perséfone. Então, elas foram amaldiçoadas a ter aquela aparência, meio ave, meio mulher. Mas tem outra possível chance de como isso aconteceu. Vendo que a deusa que deveriam proteger foi raptada, as ninfas correram para Zeus e pediram logo um par de asas e algumas habilidades mágicas que poderiam ajudar a resgatar a sua donzela. Já a outra versão, com outra deusa, é com a dama Afrodite. Como sabemos, uma das propriedades de Afrodite é o amor. Então, ela teria ficado realmente chateada quando algumas mulheres começaram a desprezar aquele sentimento romântico, taxando como se fosse nada. Isso irritou profundamente a deusa, que acabou amaldiçoando essas mulheres e as isolando numa ilha, a viverem como se fossem as sereias. Já que elas desprezavam tanto o amor, elas começariam a encantar homens e nunca ser amadas verdadeiramente. Essas são as origens gregas, mas até aí elas podiam facilmente ser consideradas mulheres metade mulher e metade ave. Então, quando isso realmente mudou? O motivo realmente é desconhecido. Atualmente achamos que era por sua conexão ao mar ou pelo conto de Afrodite, já que ela também é conectada com a água. Mas não temos nenhuma base do porquê realmente algo na cabeça das pessoas tornou as sereias seres aquáticos. Porém, o registro mais antigo é na Liber Monstruarium, um catálogo anglo-latino do final do século VII e início do século VIII, que listava criaturas maravilhosas, e então citou as sereias, contendo rabo de peixe e voz encantadora. Mas saindo um pouco do canto maravilhoso, existe algum motivo plausível, algum motivo mais natural do porquê as pessoas enxergavam sereias, do porquê acreditavam tanto?
tinha que ter uma base visual para isso. E bem, teve. As sereias existem na natureza, mais especificamente na Ordem Sirenia. E é a partir daqui que eu agradeço muito ao fogo. Eu não conseguiria fazer essa pesquisa sozinha. As sereias podiam ser facilmente confundidas com dois animais, principalmente, que viviam pelas águas acompanhando as navegações e os marinheiros que estavam lá. Esses animais eram os dugongos ou os peixes-bois. E esses dois animais eram muito fáceis de ver. Eles possuem um tempo de respiração subaquática muito baixo. Então, muitas vezes tinham que subir a superfície para buscar oxigênio, o que acabava fazendo os homens olharem para eles. Vamos conhecer um pouquinho mais desses animais e o que possivelmente as sereias tiveram de inspiração neles? Eu juro, essa parte é muito interessante. Vamos começar pelo dugongo. É um pouco mais fácil explicar. Dugongo é o menor membro da Ordem Sirenia. E sim, essa ordem veio por causa das sereias, já que é fácil que eles sejam inspiração um do outro. É bem interessante como a biologia usa essas áreas de conhecimentos fantasiosos na vida real. Diferente dos peixes-bois, os dugongos são reconhecidos por uma cauda tipo nadeiras. Exatamente como a gente vê sereias com dois arcos se formando no meio da cauda, essa é a cauda dos dugongos. E a forma que se move também é igual das sereias, de cima para baixo, e não como os peixes, que costumam ser de um lado para o outro. Visto de um certo ângulo, a cauda dos dugongos parece muito pernas, mas bem juntinhas. Exatamente como a gente enxerga quando alguém coloca uma cauda de sereia falsa, que dá para ver o contorno das coxas, joelhos e panturrilhas. Então, será que era possível que quando as pessoas nadavam no mar ou nos rios e enxergavam aquelas pernas tão juntinhas, começaram a acreditar que era alguma criatura que se parecia muito humana? Faz sentido pensar assim. Ainda mais que naquela época as criaturas fantasiosas eram muito fortes na imaginação das pessoas. E isso durou até muito tempo. Então, faz sentido acreditar que quando se via algo muito parecido com um humano, mas não necessariamente humano, fazia a mente tornar soluções mágicas para isso. Outro fator que podia fazer as pessoas acreditarem que dugongos eram criaturas místicas é porque dugongos filhotes, principalmente, podem ter um tamanho muito parecido com o do humano, já que adultos ficam por volta de 2,60 metros de comprimento. Então não é uma altura tão longa assim que não seja impossível de se realizar que poderia ser uma forma humana. Dá para acompanhar? E uma coisa muito interessante que eu achei, porque eu acho que vale a pena falar. Dugongos, e principalmente a Ordem Sirene em si, são apaixonados em crustáceos, é a comida favorita. Então, pensem que a Ordem Sirene são animais, eu ia falar criaturas, mas são animais muito fortes de força física. Porque para poder comer um crustáceo, você tem que ter muita força, ainda mais com o bicho não estando cozido, amaciado. Agora, vamos falar um pouquinho da outra parte que pode ter originado as sereias, que são os peixes-bois. Esses animais já são bem maiores, os adultos chegando por volta de 3 metros de comprimentos, e a sua cauda, diferente dos dugongos, tem uma forma tipo um remo. Você pode pensar nelas como uma meia-lua. E bem bonitinha, isso parece uma panquequinha olhada de cima. Tá, mas basicamente tudo das sereias foi tirado dos dugongos. O que o peixe-boi tem a ver? Alguns fatores que podem ter levado os peixes-bois a serem associados às sereias. Basicamente, a anatomia da sua cauda, em questão de marcar os músculos, é um pouco parecida, não tão evidente quanto as dos dugongos, mas dá para enxergar também. Então, visto esse animal nadando, poderia interferir na sua imaginação. Outra coisa que faria essa conexão vem principalmente das fêmeas, que possuíam as mamas muito parecidas com as mamas das mulheres. Então, visto assim de longe, daria a entender que tinha uma cauda e um par de mamas. E eram homens. Não é muito difícil acreditar nessa explicação, é bem plausível que seja isso. E uma coisa muito interessante, peixes-bois possuem um canto. Não é um canto como a gente imagina,
mas eles possuem a voz fininha e que dura durante um tempo. Então imagina, você acabou de sair de um navio, de uma viagem que demorou semanas, dias, talvez até meses, e você escuta um canto bem fininho de longe, e quando chega perto, você vê uma cauda. E se fosse uma fêmea, você poderia ver ela amamentando seus filhotes, já que ela tem que amamentar na superfície. Vendo tudo aquilo, é possível que sua mente criasse algo fabuloso para aquilo. Ninguém acreditaria que você achou uma mulher perdida no meio do nada. Então, era mais fácil as pessoas acreditarem em outras coisas. Ao falar que viu uma mulher, possivelmente um peixe, as pessoas começam a inventar, começam a acreditar no fabuloso. Eu falo desse jeito, mas é bem possível que seria ter existido de verdade. Eu realmente acredito. E se elas existiram, seria tão fácil se misturar na natureza. Tantas conexões que, com o tempo, deixariam de acreditar nelas, achar respostas na natureza. É muito divertido pensar nas possibilidades do nosso mundo. Atualmente existem 3 tipos de peixe-boi: o marinho, da Amazônia e o africano. Enquanto isso, o dugongo existe apenas um tipo, que é o dugongo-dugon. O outro foi extinto por volta de 1700, por causa dos homens que o caçavam muito. Agora, um pouquinho de curiosidade. Vocês sabiam que os peixes-bois têm um parentesco em comum com os elefantes? Quando o Foguinho me contou isso, eu fiquei em choque, porque de um peixe-boi para um elefante é uma gigantesca diferença. Inclusive, existe um outro parente que é bem pequenininho e é muito bonitinho. E tem nada a ver com esses dois. É incrível pensar como o mundo está evoluindo, que um ancestral em comum veio 3 tipos de animais totalmente diferentes. Bem, falamos de sereias na cultura grega, mas também temos que ter cuidado para não confundir as sereias com nenhuma ninfa ou divindade, porque nenhuma delas foi realmente descrita com cauda de peixe do jeitinho que a gente vê as sereias. Tiveram inspirações. A sua doçura, sedução, a sua voz bela, sua magnífica aparência. Mas sereias, naquela época, principalmente, eram aves e não sereias. É um pouco complicado, mas dá para entender. As náiades, principalmente, se assemelham muito com sereias. São muito bonitas, uma voz que atrai qualquer um. E tem uma doçura que é realmente encantadora. Também existia as filhas de Nereu, e elas eram veneradas como ninfas do mar. Eram netas do deus oceano. Sempre descritas como gentis e muito carinhosas, elas ajudavam os marinheiros, bem diferente das sereias daquela época. Eram conquistadoras. Qualquer um que olhasse para elas e passasse um tempo, facilmente cairia em seu encanto. Inclusive Poseidon, deus dos mares, se casou com Anfitrite, uma Nereide. E desse casamento surgiu Tritão, o rei dos mares. Sim, Tritão é alguém, e não uma denominação masculina para sereias. Mas atualmente é. Onde atualmente hoje é o Oriente Médio, existiam as antigas civilizações mesopotâmicas, e lá se cultuava infinidade de deuses, e alguns antropomorfos, no caso, metade homem e metade animais. E algum deles era incluindo peixes. Alguns deuses que podiam ser descritos como metade homem e metade peixe foi o deus babilônico Oanes e o deus Dagon, cultuado pelos fenícios, e também pelos filisteus e cananeus. Desculpem a pronúncia, eu não sei exatamente como fala isso. Mas talvez a maior fonte mesopotâmica que temos é a deusa Atargates. Era considerada a deusa do céu, do mar, da chuva, da vegetação e da fertilidade. E como regente do mar, ela tinha a representação de uma linda mulher com cauda de serpente ou de peixe. Como sabemos,
Roma conquistou vários territórios, incluindo a Grécia. E a mitologia grega era algo tão insano, algo tão incrível, que ao invés da Roma impor os seus pensamentos, as suas ideias fantasiosas, Roma não fez isso. Ela pegou a mitologia grega e apenas adaptou para nomes romanos. Daí que surgiu a famosa mitologia greco-romana. É uma mistura. Porque era tão incrível todo aquele pensamento que o povo grego tinha, o jeito que eles ensinavam através dos mitos, como era o jeito deles de pensar, de agir, que Roma não conseguiu destruir isso. Ela não conseguiria destruir aquilo. Então, ela acabou misturando tudo. E teve várias histórias que foram deturpadas, que foram trocadas o seu significado, mas foi daí que começou a levar as sereias, principalmente, todos os mitos, para um lado mais europeu da coisa. É difícil falar isso, mas vocês vão entender esse protagonismo que foi dado da maneira que vemos os mitos gregos não sendo gregos. A deusa Atargates também foi incorporada ao panteão romano. Suas histórias também foi trocada, alguns momentos foram reescritos, e seu nome, ao invés de Atargates, seu nome passou a ser Síria. Tá, mas o que Roma tem a ver com essa trazida europeia, entre algumas aspas, da versão dos mitos, dos deuses? Bem, é porque foram essas versões que se popularizaram na Idade Média, como sereias, unicórnios, elfos, ninfas, duendes. A principal forma de enxergar esses seres partiu de uma versão romana. Os seus mitos romanos tomaram mais força que qualquer coisa. E sabemos que esses panteões não foram os únicos a serem tomados por Roma e serem modificados. Esse não foi muito bem modificado, mas foi agregado a tudo isso, que foi a influência do cristianismo, em que qualquer simbologia teria que tomar um lado. Ou era bem, ou era mal. Asas eram acreditadas a anjos, a coisas belas, a coisas divinas. Mas sereias eram luxuriosas, sedutoras. Alguns diziam que elas não mereciam ter asas. E talvez essa seria a versão cristã do porquê sereias passaram a possuir caudas ao invés de suas lindas asas. Sereias passaram a ser vistas como demônios, criaturas malignas, que não mereciam atenção e quem considerasse olhar para elas era uma pessoa amaldiçoada, alguém que caiu em tentação. Ao mesmo tempo que a sereia era o oposto de como uma mulher deveria se comportar na época, lembrava os homens daquela época de como a mulher era o que fazia-os pecar, como se a culpa fosse delas. Sereia segurando objetos refletivos era uma denúncia, falando como: se vocês forem vaidosas, vocês serão sereias. Vocês estão caindo em pecado. Agora, saindo um pouco disso, vamos para a Polônia, especificamente a sua capital. Sabia que lá tem uma sereia muito famosa? Estamos falando da sereia de Varsóvia. Aqui eu dou um crédito, na verdade, desde que eu comecei a contar as curiosidades da sereia de cada local, ao site Genera, que também disponibilizou um resumo da lenda local. Uma bela sereia chegou à cidade e decidiu ficar. No entanto, foi capturada por um comerciante ao ouvir o seu canto. Ele ganhava muito dinheiro ao obrigar ela a cantar, a apresentar em feiras. Todas as noites, um pescador ouvia a sereia chorando, até que resolveu libertá-la. Como forma de agradecimento, a sereia prometeu ajudar e proteger o homem, a cidade e seus habitantes. Por esse motivo, ela é representada segurando uma espada e um escudo.
Alguns falavam que podia ver uma sereia nadando pelos rios da Polônia até a Segunda Guerra Mundial. E esse conto da sereia chegou até a Dinamarca. E claro, um dos maiores contos de sereia da atualidade é dinamarquês. Escrito por Hans Andersen, existe uma estátua de uma sereia inspirada no seu conto A Pequena Sereia. Então, graças à famosa história, criaram uma estátua, A Pequena Sereia de Copenhague. Também tem sereias na França, e ela se chama Melusina, uma linda mulher com cauda de peixe. Bem provável ter sido deusa Atagartes, que foi mudando de conto em conto até chegar na França. Um rei da Escócia chamado Elinas saiu para caçar e encontrou uma dama na floresta. Ela se chamava Pressina e era, na verdade, uma fada-ninfa, parecida com as Nereides. Pressina se casou com o rei, sob a condição de que ele nunca entrasse nos seus aposentos. E essas condições eram bem específicas. Ele não podia entrar quando ela desse à luz a uma criança ou estivesse dando banho nelas. Ela teve trigêmeas, uma delas sendo Melusina. Porém, o rei não confiava tanto assim e acabou quebrando a promessa. E entrou no quarto. E Pressina ficou de coração partido. Então pegou suas filhas e foi para a Ilha Encantada de Avalon. Após anos de descobrir o ocorrido, as 3 irmãs decidiram se vingar, mas foram castigadas por sua mãe. Melusina foi condenada a ter uma cauda de serpente todos os sábados. Bem específico. Melusina também conheceu um nobre rapaz chamado Raymond, de uma maneira bem semelhante com a sua mãe, uma floresta. Raymond, encantado, a pede em casamento. Ela aceita sob uma condição, de que ele nunca entre em seus quartos aos sábados. Mas, como sabemos, histórias se repetem e Raymond quebrou essa promessa. Raymond acaba espiando o banho e descobre que sua esposa não é nada do que ele imaginava. Aos sábados, Melusina se tornava uma serpente, bem, metade serpente. Enfurecida, ela então pega suas coisas e vai embora para nunca mais voltar. Por que homens não podiam simplesmente cumprir sua palavra? Eles prometiam. Era tão difícil assim não cair na tentação? Existem mais alguns casos de sereia no Ocidente, mas para o vídeo não ficar tão longo assim, eu vou passar um pouquinho para o Oriente. O médico pesquisador polonês John Johnston publicou o estudo Histórias Naturais de Peixes-Baleias. E, nesse livro, tinha algo muito curioso. Fazendo referência a uma criatura capturada nas Filipinas, ele acabou desenhando algo muito peculiar. Eram 2 peixes antropomorfos. E era bem esquisito na época. Entretanto, atualmente já acreditava ser dugongos que foram capturados. Agora vamos um pouquinho para as lendas. Os Ningyo, que são conhecidos assim no Japão, significa nada mais nada menos que homem-peixe. Diferente das sereias ocidentais, os Ningyo não eram exatamente atraentes. Eles tinham dedos longos, garras afiadas, escamas brilhantes. Alguns eram deformados, chifres ou cristas vermelhas de galo, dentes afiados e mais dentes do que cabia na boca. Mas uma coisa que eles têm em comum é a linda voz. Os Ningyo teriam vozes magníficas, tão atraentes, e às vezes até mais, do que as sereias que estão conhecidos. As suas lágrimas eram pérolas, e sua carne poderia conceder a imortalidade. Então, eram seres muito caçados. Entretanto, ver uma Ningyo era sinal de mau presságio. Acredita-se ou não, mas até na Oceânia existe uma sereia específica. Esta é Sirena. Sirena era uma menina muito arteira. Gostava de deixar suas responsabilidades de lado e gostava de ficar nadando horas e horas no mar. A sua mãe estava enfurecida e então amaldiçoou ela, já que ela gostava tanto do mar, por que não virar um peixe? Mas sua avó, querendo com todo o coração que isso não acontecesse, tentou parar a maldição. Mas então ficou meio a meio.
Sirena, então, tornou-se protetora dos marinheiros nas ilhas de Guam, Ilhas Guam, na Oceânia. Vamos agora para a África. Lá existe a Mami Wata, ou Mãe Água, uma divindade adorada e celebrada. A deusa da água é frequentemente retratada como uma sereia. Ela pode assumir também uma forma totalmente humana, uma linda e sedutora mulher. Também pode se manifestar de várias formas, não necessariamente uma mulher. Pode ser um homem também. Qualquer pessoa que você vê pode ser Mami Wata. Mas existe algo que pode identificar ela? Bem, ela costumava carregar objetos como pentes, espelhos e relógios. E uma grande serpente a acompanhava. Afinal, a serpente é seu símbolo, símbolo de adivinhação e divindade. Ligada à saúde, sorte, cura, riqueza e sexualidade, geralmente seus devotos são banhados de saúde e a prosperidade que tanto desejavam. Mas em algumas tradições, seus seguidores homens podem encontrar uma mulher muito bonita e também promíscua, que após o ato, a deusa se revelaria e pediria fidelidade. Caso isso fosse negado, o homem teria uma vida de desgraças à sua espera. E para finalizar, eu não podia deixar de falar dela, Yara. Yara era filha de um pajé e excelente guerreira de uma tribo indígena. Em uma versão, os seus irmãos tinham inveja por suas habilidades e decidiram a não ficar para trás. Então decidiram a matar, mas resistiu, lutou e matou todos eles em troca. O pai dela ficou furioso e acabou lançando ela no rio. Mas Yara foi salva pelos peixes e transformada em sereia. Um fato curioso é que isso teria sido inspirado pela deusa Atargates, já que a origem seria possivelmente a mesma. A partir de então, Yara habita os rios e seduz os homens, com seu canto e beleza, querendo se vingar, já que desde o início, a sua morte sempre foi desejada por homens. Em todo canto brasileiro, é meio impossível você nunca ter ouvido falar sobre Yara. Normalmente morena, cabelos longos e negros, muito sedosos e enfeitados com elementos da natureza. Olhos castanhos, uma beleza surreal. Uma cauda de peixe revelando seu destino, eu ia dizer trágico, mas não foi. A água o salvou. Ela podia viver e conquistar a sua vingança pessoal. Yara atrai os homens para o afogamento. Bem, esse foi o vídeo. Falamos bastante sobre sereia. Eu realmente não imaginava que teríamos tanto assunto assim. Eu espero de coração que tenham gostado. Eu amo falar sobre esses assuntos. E se você quiser algum quadro específico de onde vem, deixa aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários com muito carinho. E se algum conteúdo eu conseguir responder para vocês, eu venho aqui contar. Beijinho no coração. Tchauzinho.